Da cor da Da troca. cor do diálogo. Da cor da Da política. cor dos dados. Da cor da Da juventude. cor da Da educação. cor do legado. Da cor das mulheres. A Voz da Cor, o podcast onde vozes diversas se encontram. Olá! Um feliz 2026 para vocês, ouvintes, e para você, Thales. Como é que foi o fim de ano? Foi tudo maravilhoso, Gabi. Feliz ano novo para você também. E para você, ouvinte do A Voz da Cor. Eu já tava morrendo de saudade, tô super animado pro nosso episódio de hoje, Gabi. Nossa, eu também. A gente vai falar hoje e vai saber tudo sobre criação de conteúdo, o mercado da Creator Economy, para a gente se inspirar, planejar e bombar neste ano de 2026 que a gente está precisando, né? Os nossos corpos negros estarem aparecendo. Total, total. Hoje a gente vai falar sobre influência, mas não é qualquer influência. É aquela que realmente constrói pertencimento a partir de uma comunidade. Conecta e reflete milhares de seguidores Brasil afora. Se a Creator Economy, como é chamado esse mercado de criação de conteúdo, é o futuro, nós também estaremos lá. E hoje trouxemos pessoas que já vivem isso na prática todos os dias, on e offline. É isso mesmo. E hoje a gente está com a Ellen e o Rafael. Vou começar apresentando a Ellen. A Ellen é conhecida, né, com @atleta de peso, é mãe, mulher preta, gorda, meia maratonista, estudante de educação física, palestrante e criadora de conteúdo. Mas, acima de tudo, é alguém que questiona o jeito como o esporte e a sociedade escolhem quem merece ocupar espaço. Ela luta para que pessoas fora do padrão também sejam vistas como os corpos possíveis, potentes e dignos de respeito. Hoje, com o projeto CML, que ela pode contar um pouquinho depois sobre o projeto, ela une esporte, educação e acolhimento para jovens que muitas vezes só precisavam de uma coisa: alguém que acreditasse. Que incrível, Gabi. A gente também tá com um criador que impulsiona e inspira a entrada de jovens nesse mercado. O Rafael Lemos é formado em comunicação social pela PUC São Paulo, onde ele atualmente faz mestrado em comunicação e semiótica. Ele possui especialização em diversidade, equidade e inclusão e atualmente, além de fazer consultorias para as marcas que desejam se conectar com as periferias, ele coordena a criação no Instituto Condizila, ONG que capacita jovens periféricos no audiovisual e economia criativa. Bem-vinda, Ellen, bem-vindo, Rafa. Vocês poderiam complementar as suas descrições, se necessário, se a gente tem esquecido de alguma coisa. E a gente também pede para que vocês façam as audiodescrições de vocês para a gente contemplar todas as pessoas ouvintes do nosso podcast. A gente pode começar contigo, Ellen? Claro, primeiro, boa tarde, o pessoal que está escutando. Ó, falei boa tarde, mas bom dia e boa noite, né? Porque cada um escuta no horário. Eu sou uma mulher preta, gorda, eu tenho uns lofts um pouco abaixo dos ombros, meio descolorido, marrom, né? Tô com batom vermelho e tô com uma regata preta, tá? E assim, a mini bio que vocês falaram aí, eu gostei, foi bem, vou até usar, viu? Gostei do jeito que vocês resumiram aí. E é sobre isso que a gente bate um papo aqui legal, possa trazer uma informação, né? E aprender com vocês também, porque eu acho que é isso, a gente vai ocupando esse espaço, vai aprendendo, vai absorvendo muita mensagem, muita coisa e se fortalecendo, né, assim, como pessoas pretas. Então, acho que isso é muito importante, tá? E então, aí, ocupando espaço, só me chamar que eu vou. E, assim, eu amo esportes, assim. Sobretudo, amo muito esportes. Pode ir, Rafa. Boa, gente. Boa tarde, boa noite, bom dia para todo mundo que escuta a gente. Eu sou o Rafa. Essa mini bio tá perfeita. E eu também sou artista independente. Acho que a gente pode falar um pouco disso mais pra frente. Eu sou uma pessoa preta de pele clara. Eu tô com uns locks curtinhos, aqui na altura do queixo, com o bigode e o cavanhaque descolorido, pro verão, e um óculos bem redondo, parecido com o do Harry Potter. Então, se o Harry Potter fosse preto, ele seria eu, provavelmente. Gostei da descrição, gostei da descrição. Vamos lá. Gente, assim, tô super feliz com esse momento, com esse encontro, assim, acho que a criação como um todo e o mercado da influência tem muito o que falar. E para a gente ter um pouco de noção do tamanho, né, desse assunto que a gente vai falar hoje,
A criação de conteúdo é um mercado que movimenta 20 bilhões por ano. O Brasil é o segundo maior mercado do mundo, com mais de 3 milhões de criadores. E a gente sabe que esse é o sonho de muitos jovens por aí, não só jovens, né? Porque no mundo real, a influência digital tem se tornado sinônimo de oportunidade, poder e prosperidade. Como você começou nesse meio, Ellen? Você já sabia que queria fazer isso, para o que você foi se encontrando? E quem que eram as referências que te encorajaram a começar a criar conteúdo para a internet? Seja essa referência positiva que realmente te instigou ou realmente foi a partir do contrário? Como é que foi esse processo? Então vamos lá, na verdade eu não planejei ser criadora de conteúdo, né? Eu trabalhava no CLT há 17 anos, tive uma crise de ansiedade no Metrobras, falei, cara, eu vou morrer no Brás. Não sabia o que era crise de ansiedade, comecei a passar mal, falei, vou morrer aqui. Aí liguei para meus filhos e acho que eu vou morrer, tal. Aí peguei o trem e consegui chegar em casa e falei, bom, não morri. Aí fui entender que eu tive uma crise de ansiedade, né? Devido a toda a minha vivência, eu trabalhava bastante. E eu me deslocava bastante. O percurso até o trabalho, eu morava na Zona Oeste, ia trabalhar no ABC todos os dias, pegando trem e 6x1, assim. Então, e aí, né, aí foi um momento que eu falei, não, preciso. A minha saúde mental tá bem abalada, né? Aí onde eu fui entender que era, como eu falei, crise de ansiedade e tal, comecei. E aí eu cheguei, como eu trabalhava há 17 anos no trabalho, eu falei assim, vou pedir para me mandarem embora, né? E aí eu fico um tempinho parado, descanso, depois eu vejo o que eu vou fazer, porque eu entendi que não estava dando mais. E uma pessoa, quando a gente que precisa trabalhar chega nesse ponto, é realmente que você tá sufocado, porque a gente precisa trabalhar, né? Total. E aí, como eu tinha Tem quantos anos, Ellen? Perdão? Tem quantos Ah, anos tá, tem isso? 44. Tem 44. Não, tem quantos anos que isso aconteceu? Foi 2017. 2017, né? E aí, e assim, só que eu tinha muita coisa para falar, eu sempre fui comunicativa, eu trabalhava na área de telemarketing e tal, e aí parei, fui mandada embora, falei, agora eu vou ficar em casa, eu vou ficar tranquila. Só que aí eu fui para rede social, porque como eu praticava muito esporte, eu tinha muita coisa para falar, eu queria falar que muitas pessoas gordas faziam atividade física e estava tudo bem, né? E se você ser gorda, mas foi mais uma questão de registrar a minha trajetória ali que eu já tinha com esporte, com atividade física, mas mostrar isso que eu estava no momento ali para cuidar da minha saúde mental, né? E comecei a postar. Nisso que eu comecei a postar, as pessoas começaram a se identificar e foi chegando uma pessoa e naquela época aí foi em final de 2017, 2018, ali começo de 2018. Não se falava muito dessa questão de pessoas gordas, eram poucas pessoas que se falavam dessa questão de gordofobia, era muito novo, né? E eu me entendendo como uma mulher preta e gorda, né? E aí comecei a falar da minha vivência. No esporte as pessoas começaram a se identificar e eu falava dessa questão de você fazer atividade física para a sua saúde mental, bem-estar, sobre acesso, sobre a questão da ansiedade. E aí as pessoas começaram a aparecer. Quando eu vi, virou um trabalho, né? E aí eu comecei, as marcas começaram a me procurar, e faz uma palestra ali, vai. E aí eu falei, opa, peraí, acho que... E eu gostava sempre de falar, sempre gostei de falar, de comunicar. Então não foi algo que eu falei, vou virar criadora de conteúdo. Eu me descobri criadora de conteúdo, né? Na verdade, o que muda pra mim, como eu sempre gostei de falar, de me comunicar, é que eu ligo a câmera e falo. Que eu sou assim por trás também, que é, né, não sou... Eu falo que eu sou vida real, que eu sou aqui, que eu sou por trás. Então foi assim que começou a criação de conteúdo para mim. E logo do início você já descobriu que tinha pessoas que se interessavam pelo mesmo assunto que você e estavam querendo juntar a turma, digamos assim. Essa criação de comunidade foi meio que imediata. Foi, porque como não tinha muitas pessoas que falavam, até hoje é muito difícil ter, né? Mas como não tinha muitas pessoas porque eu venho do basquete também, então as pessoas começaram a se identificar, né? Então teve essa identificação, essa representatividade. Então são pessoas, eu falo que a galera que me segue é muito fiel, né? Eu falo que é uma comunidade mesmo. Então elas começaram a entender assim, pô, eu passava por isso e nunca ninguém falou isso, sabe? Então gerou uma lealdade entre a gente ali. E assim, eu só queria pôr pra fora tudo que eu tava sentindo. E aí acabou virando um trabalho. Maravilha. Agora eu queria seguir com o Rafa, porque além de comunicólogo, publicitário, né, ele é artista, cantor, compositor, né, o Rafael, e ele produz muito conteúdo na internet. Eu queria que você contasse também um pouco sobre a sua trajetória como criador
E se, aí eu vou fazer uma provocação, se você acha que hoje dá para começar uma carreira artística de sucesso sem estar no digital? Uau, que pergunta difícil. Assim, acredito que. Eu vou dar a resposta. Acredito que não. E eu vou defender daqui a pouco, mas trazendo um pouco da minha trajetória. Sim, eu sou, além de comunicólogo, artista independente, desde 2020 aí lançando meus sons em todas as plataformas. O meu nome artístico é Rafael, com U no final, só para dar uma diferenciada e também não ficar muito difícil. E alguns sons meus, como Abacateiro, como Saramandaia, que foram os primeiros sons que eu lancei, eles falam justamente sobre um pouco do que a Ellen estava falando pra gente, né? No sentido de trazer a nossa vivência, a realidade para a arte, para a comunicação, e isso de várias formas diferentes. Então a música foi uma forma que eu consegui achar de canalizar um pouco do que eu estava vivendo no momento, mas também o que eu achava que outras pessoas como eu estavam vivendo naquele momento. Então é um pouco menos sobre uma visão só minha e tentar trazer uma ideia coletiva para os sons, assim. Inclusive tem muita referência de músicas antigas e tudo mais. Na criação de conteúdo, ela veio como um suporte. Então, antes de fazer música, eu fazia poesia, eu participava de slams e, enfim, estava ali no campo mais do freestyle, da poesia. E aí, a partir do momento em que eu comecei a colocar trilha sonora nas minhas poesias, a música começou a nascer. E eu precisava transformar isso em conteúdo, porque é a partir desse conteúdo que a gente chega em outras pessoas. Então, basicamente, eu criei um canal no YouTube chamado Canal Ubuntu, que até hoje existe, mostra lá desde 2017 as minhas criações. É o lugar onde eu também coloco minhas músicas, para quem gosta de acompanhar. E aí eu comecei lançando alguns recortes nas redes para que as pessoas vissem um pouquinho da minha escrita, entendessem como que eu estava ali mostrando minha perspectiva sobre um assunto que era coletivo. E eu comecei a falar, eu comecei a perder a vergonha e comecei a falar de fato diretamente com as pessoas. E isso foi fazendo com que primeiramente, perdesse a vergonha, porque é muito importante a gente falar sobre começar, mas também sobre melhorar. Primeiro a gente começa, depois a gente melhora, e o próximo passo é sempre um melhor que o outro. E, e tem que ir com medo mesmo. E é isso. Aí hoje em dia, aí eu trabalhei dentro de uma das maiores empresas de influenciadores do Brasil, se não a maior, que é a Mind, onde eu trabalhava com influenciadores do Brasil todo, mas também dentro do núcleo feito pelo Júlio, que é um dos diretores da Mind, que era só por pessoas pretas. Então, acabava que eu tinha muito contato com criadores e criadoras do Brasil todo, mas principalmente pessoas pretas que estavam ali começando a produzir conteúdo e a vender o seu espaço na rede, antes mesmo de qualquer legislação, né, entrar em vigor e a gente ter essa profissão aí sendo respeitada e de fato inserida em todos os órgãos públicos e ser recebido da forma mais correta possível, com o imposto sendo cobrado, enfim, tudo que a lei ela te traz de benefício de segurança e também o que ela te cobra, né, de resposta ali para que você continue exercendo seu trabalho e que todo mundo acabe ganhando com isso. É bom você trazer esse panorama, né? Porque houve uma mudança também nesse mercado, né? E aí eu queria que você contasse agora, Rafa, agora você saiu da Mind e está trabalhando no Instituto Condzilla, na Escola de Criadores, né? Que é um projeto que justamente apoia a formação de criadores jovens periféricos. Você podia contar um pouquinho mais sobre a escola e o que que você acaba escutando mais dos jovens sobre esses sonhos de criarem conteúdo? Perfeito, vamos lá. Quando eu saí da Mind, eu tive a impressão de que esse sonho da criação de conteúdo estava crescendo exponencialmente, né? Já não é de hoje que muita gente escolhe ser criador de conteúdo, sonha em ser criador de conteúdo, criadora de conteúdo, mas naquele período de tempo, entre 2020, na pandemia principalmente, 2020 e 2022,
teve uma busca enorme justamente por conta das outras oportunidades de estarem bloqueadas, né? Tudo que era físico, enfim, estava muito escasso e as pessoas estavam consumindo muito. Então acabou que o fato da gente consumir muito conteúdo fez com que isso atingisse todas as camadas sociais e que as pessoas começassem a sonhar com não precisar sair de casa para ganhar dinheiro. Então esse é o principal objetivo, a principal motivação para a pessoa começar a criar conteúdo. Lógico que também tem na Mind a gente via recortes diferentes de influenciadores. Quando a gente fala do squad de pessoas pretas, a gente tinha pessoas de militância, tinha pessoas de lifestyle, tinha pessoas de autocuidado, tinha pessoas de maquiagem, tinha, enfim, vários núcleos ali dentro do squad de pessoas pretas. E eu via de cabelo, era muito grande o volume de influenciadoras e influenciadores voltados para autocuidado e principalmente para cabelo, porque era uma dor muito grande. Tipo, ainda se falava muito sobre, é, enfim, progressivas, formas de você diminuir os seus traços negroides e não se reconhecer nas mídias. Começou enfim, o movimento da internet, as pessoas começaram a pedir para aparecer nos lugares, e pedir oportunidade para se tornar influenciador e influenciadora, e isso fez com que todo esse mercado crescesse junto. Tudo isso que eu acabei de falar foi meio que uma junção de tudo que estava acontecendo no mundo naquele momento, e principalmente recorte Brasil, periférico, e explodir e ser o que a gente está acompanhando hoje, com, enfim, todas as mudanças e melhorias que estão sendo feitas. Então, esse foi o recorte que eu vi ali no Boom, e vindo para Condzilla, eu comecei a ver que a juventude hoje, nos últimos 2 anos, todo mundo só quer ser influenciador. Antigamente, sei lá, 10 anos atrás era futebol, jogador de futebol, ou para as mulheres, principalmente para as meninas, era ser alguma coisa ligada à beleza, seja cabelo, seja unha, seja maquiagem. Infelizmente, esses são os dados que a gente tem. A gente sabe que a negritude é plural e que, enfim, todo mundo tem muito mais vontades e sonhos, mas esse é o dado macro de Brasil do período. Então, nos últimos anos, esse número vem crescendo. O Instituto ele fez algumas parcerias com grandes marcas. Então, como a gente tinha essa base de dados, a gente criou um curso com a Boticário para criar pessoas que já trabalham no mercado da beleza, principalmente mulheres, focado para mulheres, no setor da beleza, e criarem para elas criarem conteúdo com o que elas faziam no dia a dia. Então tá, você tem um salão, vamos ver o que você pode fazer na internet para divulgar o seu salão, o seu trabalho, o seu serviço e conseguir aí gerar renda a partir disso. Então, esse é um dos exemplos. E o outro exemplo é a Escola de Criadores, que é o principal projeto do Instituto Condzilla, em que começou no Guarujá, agora já foi para Maceió, já foi para ZL, já foi para outras cidades da Baixada Santista e tem aí o objetivo de estar presencialmente em vários lugares do Brasil e que tem como principal mote assim capacitar essa juventude para o audiovisual e para a economia criativa, trazendo como defesa a criação de conteúdo. Então, o que fisga essa juventude hoje é se tornar criador e criadora de conteúdo. Então, a gente vai a partir dessa visão, que é a visão que está todo mundo querendo ter, capacitar para a economia criativa, para o mercado do audiovisual, para a produção cultural, para a produção, de fato, audiovisual, enfim, tudo que o curso em si ele traz para essa juventude escolher ali, ao final, para onde seguir. A gente tem artistas, MCs, dançarinos, dançarinas, a gente tem é, enfim, integrantes de casas de Vogue, que são casas de ballroom. A gente tem também pessoas que ainda fazem a escola de futebol, porque acredita que criando conteúdo, o seu futebol vai poder chegar ali mais longe, vai poder ter uma visão. Então, tem gente dos jogos também, muitas pessoas que estão ligadas à tecnologia. Isso eu estou falando de jovem entre 16 e 21 anos.
essa galera já tá fazendo coisas assim importantes com a internet. Também a gente sabe que existem dados aí que mostram outras coisas, como uma geração que não quer fazer nada, que não se preocupa. O que eu sinto é que, além desses dados serem enviesados, a gente precisa olhar para a periferia, que sempre foi, criou do zero e com muito pouco. Então, uma das coisas que a gente traz no Instituto e na Escola de Criadores é justamente isso, com as suas próprias ferramentas e com tecnologia tanto atual quanto ancestral, você criar e você desenvolver aí o seu conteúdo e fazer a sua grana com o que você acredita e de fato e seguir sua vida a partir daí, assim. Então é isso, a gente meio que questiona esse dado da juventude neném, mostrando que a nossa juventude periférica ela tá aí voando demais. Faz todo sentido, viu, Rafa? Porque acho que aqui a gente tem um exemplo claríssimo aqui, né, com a história da Ellen. Aí, Ellen, se me corrigir se eu estiver errado, tá? Pelo que a própria Ellen falou lá no início, né, foi assim, comecei fazendo e fui descobrindo ao longo do caminho, assim, Ellen, não ter tido essa formação ou aspectos como esses que são abordados na escola de criadores, você acha que te impactou ou teria te ajudado de alguma maneira? Sim, eu acho que é importante, né? Quanto mais informação, melhor. Tanto é que quando eu comecei, eu não sabia precificar até entrar numa agência, né? Então, às vezes, a marca chegava e falava, meu Deus, quanto que eu cobro? Às vezes, sabe? Então, e aí eu fiz, você vai aprendendo. Se tem uma escola para te orientar, é muito importante. Assim, é muito válido, né? Porque tem muita dessa questão também da romantização do que é ser criador de conteúdo, né? Porque a gente tem vários exemplos, aí os que têm destaque são pessoas que têm muito dinheiro, né? Que não são, na maioria, não são pessoas pretas, e tá em casa de luxo, que tá não sei o que. Então é meio romantizado também essa questão, né? Porque eu vejo que, pelo menos criadores pretos, a maioria não tem dinheiro, tá? A maioria tá sem grana. A maioria tem que performar uma vida que não existe para conseguir trabalho, que não tem, né? Então são poucos que têm dinheiro mesmo, às vezes está passando dificuldade, né? E é o que eu falo, eu sou vida real, mostro que eu sou também, não vou mostrar o que eu não sou. Mas é isso, então tem muito essa questão de achar que quem é criador de conteúdo tem muita grana, tá tudo, o trabalho é fácil. Não, e a gente passa por questões de, sei lá, você recebeu 20 propostas. Aprova uma, duas, demora para aprovar. Então, mostrar esse lado também, sabe? Que não é fácil. Eu acho que o importante é se você gosta, vai ser muito mais fácil. Se você gosta de fazer, né, o que você faz, que é gravar vídeos, você faz de coração ali, realmente é muito mais fácil. Mas tem esse lado também, sabe? Da realidade da criação de conteúdo, porque poucos estão ganhando muito dinheiro. São poucos. Eu vou falar que eu prefiro muito mais criar conteúdo do que trabalhar na CLT, com certeza. Né? É bem diferente. Mas não é igual a galera pensa, né? De que é mundo de viagens, casa de luxo. Não. Tem muita gente ralando, principalmente pessoas pretas. A gente tá falando desse dinheiro mesmo no final do dia, né? E o dinheiro nunca veio fácil pra mão de pessoas negras, ponto, né? Tipo assim, isso nunca aconteceu e não vai ser nessa economia agora que isso vai mudar. Que eu acho que bem quando a gente pergunta mesmo se a gente tá nessa economia mesmo aí que estão falando, né? É uma economia nova, não é a creator economy, e a gente tá nela mesmo. E é muito bom, assim, te ouvir com essa clareza também, viu, Ellen? Que a gente sim está, mas a gente ainda tá no lugar de conquistar o lugar ainda, né? Ainda não tá tão, acho que, diferente disso, né? E aí uma dúvida que sempre me bate, assim, quando eu penso em criação de conteúdo, e principalmente quando pessoas negras começam a criar conteúdo, é essa coragem inicial mesmo, assim, porque não generalizando, né, como o Rafa bem colocou aqui, não existe a central única, né, das pessoas negras, mas, de maneira geral, muitas pessoas negras são invalidadas quando começam a falar, né? Quando começam a se expor, quando começam a colocar como pensam, de que forma pensam, e ainda assim falar de frente à câmera, e no seu caso, por exemplo, que você levanta muito uma bandeira estética ainda, né? Que ainda tem questões mil de desconforto de várias pessoas negras de não se entenderem nesse lugar de autoestima, de beleza, e a partir do momento que você está na internet, seu rosto está exposto e essa questão está dada. E aí eu queria saber de vocês dois, assim, aí, Rafa, no seu caso, tanto na sua história de trajetória pessoal mesmo, de artista independente se colocando no mundo, como também
analisando esses criadores que chegavam e chegam até hoje aí, até você. E a Ellen, sua história de pessoas é a sua volta. Como que foi esse processo de coragem mesmo, de ligar a câmera e continuar, né? Porque acho que a primeira, segunda pedrada, como é que a gente reage? Acho que tem um ponto importante também sobre a trajetória da Ellen que ela pode comentar, justamente sobre essa questão do corpo gordo na internet também, né? E essa questão de o corpo gordo que atleta. Que são várias camadas ali que envolve tanto racismo, a gordofobia, enfim, várias coisas que eu acho que o Rafa também como um cantor, enfim, um jovem, uma pessoa que teve uma trajetória tão extensa, justamente de ser pessoas críveis, muito, nossa, você é tão jovem, você trabalha não sei aonde, você trabalhou aonde? Às vezes a gente chega nos lugares e a gente é invalidado e a gente precisa trazer essas notas de rodapé, sabe? E eu queria ouvir, né, que nem o Thales falou, a gente queria ouvir vocês nesse sentido. Você quer começar, Ellen? Depois o Rafa segue? Tá, pode ser. Nessa questão estética é muito importante. E ela acontece mesmo, né? De você estar ali sendo uma pessoa preta, produzindo conteúdo. Eu já cheguei assim, tenho amigas que já receberam proposta 3 vezes, a gente conversando, viu que a marca pagou 3 vezes mais do que pagou para mim, para fazer o mesmo trabalho, sabe? Isso acontece muito, né? E depois você vai entendendo o seu valor, você vai se posicionando ali, vai construindo uma relação. Mas é isso, né? A questão de eu ser uma mulher preta, gorda, que tem locks, que não faz manutenção, que tem essa também, né? Hoje em dia você tem que usar locks, tem que fazer manutenção. Tem isso, e a gente acha que não, e é real, sabe? Então existe todo um padrão para você seguir sendo uma mulher preta, né? Então já é difícil para ser uma mulher preta, mas se for para escolher uma mulher preta magra ou gorda, eu vou escolher a magra. Se for, então você vai se posicionando ali e entendendo como que funciona. E é a vida real, né? Isso não é só na rede social. A vida real é assim, né? Apesar de que eu falo que vida real é uma coisa e vida de internet é outra, quando a gente tenta se comparar, né? Que tem muita gente se comparando com a vida de muita gente que está ostentando na rede social, né? A grande massa da população, e não é assim. É uma coisa que você consumir o conteúdo. Mas está se comparando não serve para todo mundo, sabe? Mas é uma questão de resistência mesmo. Você, pessoa preta, de você não... uma coisa que eu acho muito importante, você vai começar a produzir conteúdo, é você entender que a opinião do outro é do outro. Claro que é diferente de discurso de ódio, de ataques, isso a gente, né, tem como correr atrás. Você vai denunciar e tal, mas assim, comentários negativos, você tem psicológico, não digo nem psicológico, mas assim, saber como lidar com isso, né, de você entender. Então, algo que quando eu comecei, pela minha vivência, né, de ser uma mulher preta, que tá na correria sempre, tá, né, de ter 3 filhos e vai não sei, era algo que não me incomodava. A vida real, perto de um comentário de alguém pra mim, que vai lá comentar algo ruim na rede social, no meu vídeo, não me afeta. Porém, afeta muita gente, né? Então, essa questão de você lidar, né, dessa forma, sabe? E só que quando eu vejo pessoas reproduzindo discurso de racismo, de gordofobia, isso me afeta também, mesmo não sendo comigo. Então, essas formas que você precisa entender que é preciso ser falado dessa questão da saúde mental, porque eu vejo muita gente que quer criar conteúdo e não está preparado para isso, da questão de você lidar com comentários negativos, né? E acreditar na sua verdade, sabe? Porque às vezes tem muito essa ânsia de vou começar a fazer o vídeo e preciso viralizar, e preciso criar curtidas. O Rafael deve até lembrar na época que tiraram as curtidas, bem na época da pandemia, porque tinha as pessoas ficavam olhando quantas curtidas, quantas visualizações, e conteúdos não dá para ser comparados, porque cada um tem a sua realidade, a sua vivência, a forma como você produz conteúdo, a sua relevância, sabe? Então é uma trajetória que vai ser só da pessoa que está começando, né? E saber que não vai ser fácil, gente. Não é fácil você ser uma pessoa preta que quer criar conteúdo, né? Porque é um obstáculo todo dia, mas dá para fazer, entendeu? Mais fácil não vai ser, não. Muito bom. Complementando o que a Ellen trouxe, principalmente sobre aquela fala que ela trouxe na fala anterior, de uma vida de internet, de uma vida real, né? Os jovens chegam no instituto, querem ser MC e querem uma oportunidade no funk. Isso automaticamente está ligado à sua relação com a internet e você criar conteúdo.
Hoje é muito difícil você pensar em ser artista e você não tá na internet, porque sem internet você não vai estar nas pessoas. Simples assim. Os lugares em que você pode tocar, como a Avenida Paulista, como uma praça do seu bairro, em qualquer lugar que você esteja, vai te dar uma coragem para você poder chegar em outros lugares e poder se apresentar para mais pessoas. Mas infelizmente não é o que vai garantir o seu sucesso. Assim como na influência, na arte também a mesma coisa. Então existem sim as coisas boas em ser uma pessoa que está começando a criar conteúdo, ser uma pessoa preta, porque você vai ter as suas vivências e isso vai conectar diretamente com a gente, mas também pode ser que o mercado te enxergue como uma pessoa que vive aquilo exclusivamente. Tenho certeza que a Ellen deve passar muito por coisas assim, do tipo, você é a única pessoa preta e gorda do Brasil que faz esporte, sabe? Ela tem que sempre defender e falar que isso é. Eles têm um grupo de pessoas, ela, enfim, tá levantando essa bandeira e conseguindo exponenciar. Mas ainda existe uma visão, e isso enquanto eu estava nesse mercado da influência, depois eu fui ainda gerente de influência de uma das maiores agências de publicidade do Brasil. Então eu atendi Souvenir, atendi Vitarella, atendi Brastemp, atendi várias marcas aí que queriam usar de corpos como os nossos, pretos e às vezes até outros recortes, como os meus, LGBTs e tudo mais. E também corpos gordos, corpos que fossem, de certa forma, dissidentes, marginalizados, para levantar uma bandeira. Então tem um mês ali, o mês de novembro geralmente é o mês em que criadores pretos são mais buscados, o mês de julho em que criadores e criadores LGBTQIAPN+ são buscados. Aí tem o Setembro Amarelo, em que quem fala de autocuidado é mais buscado. É normal. O mercado ele tá olhando para o que está acontecendo para as pessoas e como as pessoas estão comprando os produtos, enfim. E quando chega com esse sonho no instituto e quer ser um MC ou quer ser um influenciador, e a gente responde que o caminho mais fácil é desistir, as pessoas meio que dão uma desanimada, assim, porque não é um caminho fácil, né? Nunca vai ser um caminho fácil. Você decidir ser autônomo no país como o nosso, que a gente demorou tantos anos para conseguir leis que garantem a qualidade do trabalho, né? A Ellen falou que agora do CLT e de ser influenciadora. Eu acredito que pelo fato dela ser uma pessoa com um tino empreendedor, para ela possa ter vindo dessa forma natural mesmo. Então, começar a produzir conteúdo também como uma pessoa muito comunicadora foi uma coisa juntada na outra que fez o boom e aconteceu. E ela gerou renda com isso. Quando você é só empreendedor e você não é comunicador ou comunicadora, você precisa aprender a comunicar. Quando você não é comunicadora e você não é empreendedor, você precisa aprender a empreender. E no curso é isso, a gente começa alguns módulos. Agora tem o online para todas as idades. Então pode entrar lá no nosso site do Instituto Condzilla e se inscrever de forma gratuita. E o curso online ele foi montado com base no curso presencial. São 4 principais módulos. O módulo 1 a gente fala sobre como ligar uma câmera e se apresentar, pensar em iluminação, pensar em coisas técnicas mesmo, tirar foto e começar a se ver na câmera, que eu acho que é um exercício ótimo para sua autoestima, para você também se ouvir, para você se descobrir, porque a gente não nasce pronto. Acredito que a Ellen também tem essa visão. No meio do processo, desde 2017 para cá, ela deve ter aí é, descoberto vários hacks e entendido qual é a melhor frase, um bordão, alguma coisa que conecta. Até mesmo esse de ser de verdade, de ser uma pessoa real. Isso conecta demais. E aí você vai descobrindo, você vai sentindo. Aí o segundo módulo fala sobre você metrificar. Então você precisa olhar para o seu alcance, olhar para os seus números, saber o quanto que você está atingindo, quem você está atingindo. Pode ser a sua família que está compartilhando, e pode ser, enfim, alguém que vem a partir de um compartilhamento de alguma prima sua. Mas quem é essa pessoa que veio? Ela vai aparecer para você, os dados dela, a idade média, como ela se identifica, enfim. Isso é uma forma importante de você se entender
quem é seu público, para quem que você vai mirar. E aí o terceiro módulo é um módulo em que você começa a olhar para a sua criação de conteúdo como uma arte e começa a entender essa arte como um poder mesmo político e de expressão no território e na cultura que você atua. E o quarto e último, não menos importante, que é justamente o que a Ellen falou sobre precificação, é sobre saúde financeira. Você não vai chegar com 1.500 seguidores e querer cobrar o que uma pessoa de 150 mil seguidores está cobrando. O mercado não vai te dar essa chance. Todo mundo vai estar um em cima do outro querendo essa oportunidade. Por mais que a gente faça a mesma coisa e que a gente construa até às vezes, muitas das vezes, melhor do que as pessoas que estão recebendo mais, que têm mais seguidores, ainda assim o mercado vai olhar para esses números e vai entender que a partir daí ele vai poder precificar para você. Aí você vai dar uma média, o mercado vai te devolver o orçamento que você fez, vai rolar mais uma negociação. Então você não precisa só saber precificar, você precisa saber negociar. Você precisa saber mostrar que o seu trabalho ele é valioso e que as pessoas que você atinge, mesmo sendo 1.500 pessoas próximas e muito 1.500 assim, gente, tô falando no sentido 100% metafórico, mas vamos supor que a Ellen, quantos seguidores você tem, Ellen? Fala pra nós. Acho que é mais de 700 mil, né? Se juntar tudo, né? Mas no Instagram eu tenho 181. Gente, TikTok, ó, acho que lá eu tenho 160 e pouquinho. No Twitter eu tenho bastante. Nossa, eu não sabia, o Twitter é bem forte lá, a galera, sabe? Acho que no Twitter eu tenho 27, 24, ai, nem preciso olhar. Legal. E tem o Threads, que acho que é 40 e pouquinho. Mas, assim, eu tô em todo lugar, mas é isso mesmo, assim, mas é igual igual o Rafael tá falando. Mas eu vejo que tem muita gente que tem poucos seguidores, mas tem a relevância, né? São pessoas fiéis. E tem muita gente que tem muitos seguidores, aí você vai olhar lá, tem 3 curtidos, um exemplo também, né? Mas ainda assim olham para os números. Exatamente isso. Eu trabalho com uma ferramenta atualmente que se chama Ninja Analytics. O Ninja te mostra a qualidade do perfil. Então a gente vai ter esses números que o mercado aponta e a gente vai ter a relevância daquele perfil. Vamos supor, de todos os perfis que a Ellen trouxe, o que ela tem menos seguidores é o do Twitter, 22 mil, 24 mil seguidores. Mas eu tenho certeza absoluta que quando ela tá no Twitter, a presença dela é mais forte. Por quê? As pessoas que estão lá no Twitter sempre continuam conversas. Geralmente no Instagram, no TikTok um pouco, mas no Instagram e outras redes, no Threads e tal, ninguém continua a conversa. Geralmente recebe, é impactado, gosta daquilo, mas não continua a conversa. No Twitter, por mais que sejam menos seguidores, a qualidade é melhor, porque a conversa sempre vai continuar. Às vezes vai ter anos e anos e vai voltar. Às vezes tem pessoas que retweetam, tipo, uma coisa de 2017. Ela tava começando. Aí vai lá, pá, um tweet muito importante que ela fez no momento que ela tava começando, que hoje se conecta com alguém e que essa pessoa repostando vai chegar a 150 mil curtidas, o tweet. E às vezes é do nada, né? Do mais completo nada. Passada. A pessoa retweetou o negócio de 2018, aí começou a chegar seguidor. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? E o negócio o negócio que eu falei de desafio verão, 2018. Voltou, a pessoa retweetou e voltou. E isso é muito, muito conectado até com o que a gente estava registrado para falar nesse último bloco, tá, Ellen? Que era justamente sobre essa profissão empreendedor meio escondido, né? Você quer ser influenciador, quer ser criador de conteúdo, como as pessoas que estão lá no Instituto Condizila, e de repente você descobre que para isso você precisa saber tirar uma nota fiscal, você precisa saber negociar, você precisa saber se vender em pouquíssimo tempo, você precisa entender funil de venda comercial, que é isso que a Ellen falou, né? Ter 20 contratos na mesa para conseguir virar um. Então acho que é uma visão que também para pessoas negras é uma visão mais difícil, tá, no dia a dia, né? Essa educação empreendedora, de se ver como empreendedor. Eu não sei em que momento, Ellen, assim, que você entendeu que de fato você era uma empreendedora nessa história e que já estava relacionando com empresas grandes. Então, pra mim, vender nunca foi difícil, porque eu trabalhava no telemarketing. Eu trabalhava numa empresa que o pessoal, mas você ficou 17 anos na linha? Eu falei, mas eu ganhava muito bem, assim, pra época, porque eu vendia, então eu ganhava por comissão. Então, pra mim, vender era muito fácil.
né? Então, eu acho que por isso se comunicar para mim, eu gosto de fazer isso. Mas eu tive que aprender é isso, a questão de nota fiscal, imposto que você vai pagar, né? Você se programar, porque assim, você pega, sei lá, um trabalho muito bom, mas você tem que se programar. Porque quando vai vir um trabalho bom novamente, você não sabe, fica aquela coisa, sabe? Você se organizar financeiramente, dessa questão de hoje a gente vive um momento onde o criador de conteúdo ele tem que ter os seus produtos, porque a publicidade, não sei, a Rafael pode falar um pouco melhor, mas eu senti que ela deu uma caída assim, na questão de você fazer, ainda mais é um reflexo de que eu vou falar como me afeta, né? Esse negócio de cultura da magreza, a questão também de pautas importantes, pautas raciais, não tá mais na moda, né? A gente não vê muito falando, né? Assim, né? Então, realmente deu uma caída. Então, você precisa ter, né? Então, sei lá, você precisa, sei lá, fazer uma palestra, você ter um curso, você ter um workshop, você ter um e-book, você se comunicar com as pessoas, uma camiseta, sei lá, porque tudo pode gerar uma renda para você, né? E as pessoas que estão ali, elas vão consumir, né? Então, eu tenho um treinão, então é isso, sabe? Você entender que não. Acho que a grande do processo que eu aprendi de ser criador de conteúdo é que eu entendi que não dá para você ficar esperando e viver só de publicidade de marca. Não dá. Não dá mais. Tem até que conectar isso para os nossos ouvintes aí, né? Aí, Rafael, se você quiser até já conectar ali, que é sobre assim, gente, infoproduto, né? Conteúdos. A gente tem falado, lido sobre o GC, nesses conteúdos que as pessoas já recebem agora pelo conteúdo pronto. Esse mercado tá mudando muito, assim, né? Mudando muito. Como é que você tem visto essas mudanças? Eu vejo essas mudanças como uma construção ainda. Por ser uma profissão nova, não tinha legislação, que nem ela estava falando dos impostos e tal. Não existia isso. Não tinha uma lei geral de proteção de dados e, enfim, também garantir que a privacidade das pessoas seja reservada para elas. E antigamente não tinha o hashtag publi, então as pessoas acabavam postando aleatoriamente ali qualquer coisa porque elas estavam recebendo de marcas para poder mostrar. Às vezes nem eram coisas que elas gostavam, que elas usavam de fato. E, e aí hoje em dia todo mundo fala que não, que hoje só mostra o que gosta, só vende o que usa e tudo mais. A gente sabe que não é bem assim. Quando aperta o calo, a gente tem que correr atrás e nesse momento assim não tem essa. Então é menos no lugar de julgamento, assim, é mais no lugar de análise. Eu vejo que quanto mais o tempo passa, mais a gente vai se aprofundando nesse mercado, vai criando legislação para que tudo seja feito às claras ali e de forma completamente legal, mas ao mesmo tempo também tem os hacks negativos, né? No sentido das pessoas continuarem fazendo publi sem mostrar que é publi, receber de marcas de forma indireta, sem falar que está recebendo, só inserir ali no cenário dela um óculosinho de não sei o quê, um celular de não sei da onde, aí um outro coisa que tá lá no cenário, tá vendendo, tá recebendo para isso, tem um contrato anual às vezes, e não tá colocando que aquilo é uma publicidade. Por quê? Porque ela tá falando sobre uma coisa que não tem nada a ver com o produto, ela só tá inserindo de forma natural no conteúdo. E isso de certa forma, uma forma de enganar as pessoas, né? Ela, depois que desliga a câmera, ela tira o cenário, desmonta. Então existe toda uma produção para que aconteça as coisas. Não é nada orgânico como se parece ser. Então eu vejo esse, essa evolução do mercado muito para esse lugar de você vai escolher, vai a partir da sua índole saber o que você vai escolher fazer com a sua carreira, né? A gente vê nomes gigantes de pessoas que estão vendendo tigrinho, ficando milionárias, que têm as suas imagens manchadas e que não estão nem aí para isso, porque de certa forma já construíram ali o que queriam construir, mas muitas das vezes não são pessoas pretas, não são pessoas que são colocadas como pessoas erradas. Muitas das vezes até pior, são colocadas como pessoas que precisam, que fazem isso por necessidade. A gente sabe que, né, é muito delicado a gente vender
o sonho, vender sucesso, sendo que a gente não está, de forma alguma, possibilitando que essas pessoas consigam, de fato, fazer. Muito pelo contrário, a gente está ganhando com a perca delas. Então, é delicado, é um mercado que está evoluindo, que tem muito, muito a crescer. Acredito que tem uma projeção, acredito não, tem uma projeção de que 80% das pessoas que estiverem na internet daqui a 5 anos vão ter comprado produtos de influenciadores, ou indicados, ou vendidos diretamente como infoprodutos, ou de certa forma ou de outra, ligado a essa economia de criadores. Então, é um mercado que tende a crescer ainda mais, já é um mercado bilionário. Eu acho que ele vai continuar impactando aí a economia do Brasil, mas espero também que ele impacte a, a nossa mentalidade, a nossa cultura, nossas visões, e que de fato a gente consiga construir aí alicerces para que, enfim, as nossas vivências, nossas dores, nossas alegrias sejam valorizadas como elas merecem, né? Porque é isso. Gente, eu só tenho a agradecer. A gente já está fechando o nosso episódio, mas teve uma coisa que me veio, que a gente até vai sair um pouco mais do script, que além de muitas vezes a gente ter que criar as nossas marcas, ter esse empreendedorismo, esse jogo de cintura, a gente não pode esquecer que a gente está no espaço plataformizado. Então a gente também tem que estar nas regras do jogo das plataformas e tem muitos influenciadores perdendo arroba, com algum tipo de restrição e tudo mais. Eu queria que vocês, além de dar uma dica para essa pessoa que quer iniciar, vocês também falassem um pouco sobre como é que a gente consegue hackear um espaço que também é público, mas não é tão público assim, porque é um espaço privado. Pode começar com você, Ellen, e a gente fecha com o Rafa? Então, eu por ser uma mulher preta, a gente sabe que a gente não pode errar. Eu trago isso na minha vez, não tem muita chance para errar. Então, geralmente, o espaço que a gente ocupa, a gente vai observar. A gente vai ver como que esse espaço funciona para você permanecer ali, jogar esse jogo e vai se posicionando, né? Então, quando o Rafa falou de tigrinhas, às vezes de você vender alguma coisa ali, é isso, assim. Eu pago um preço muito alto para ter uma credibilidade. Então, qual que é o preço que eu pago? Eu não vou ter todas as marcas me querendo, né? Porque já por conta de várias questões, né? Mas assim, de repente de você se posicionar em alguma coisa, de você, né, não ceder algo que eu não faço, que nem já estão me oferecendo direto agora. O que é essa questão de caneta emagrecedora? Eu não vou falar de caneta, eu não vou oferecer para uma pessoa comprar uma caneta emagrecedora, né? E se eu for ver o dinheiro, era um dinheiro que ia me ajudar muito. Mas eu não consigo fazer, porque eu tenho um propósito, eu tenho assim, eu tenho a minha verdade, então você paga um preço, né? Que eu acho essa coerência das pessoas respeitar as pessoas que me seguem e me respeitar. Então eu não vou indicar algo que eu sei que vai prejudicar a saúde, né? Pode ser prejudicial. Tem até uma moça aqui, eu vou até fazer um vídeo hoje que ela usou uma caneta emagrecedora e tá na UTI, né? Porque e não é assim. Então você precisa ter uma responsabilidade no que você, pelo menos eu, né? Eu tenho que ser, além de eu ser assim, mas a gente não tem outra opção, a gente é uma pessoa preta, sabe? A gente é muito difícil. Então você precisa entender como funciona a plataforma e ao mesmo tempo estar em todas as plataformas, né? Eu acho que é ocupar toda plataforma que tiver, você vai lá, ocupa o seu espaço e coloca o seu conteúdo, que acho que é isso, né? Essa questão. O YouTube, né? Eu sempre tô lá no YouTube, mas agora eu vi que tá tendo a necessidade e é importante você começar a soltar vídeos mais longos lá. Eu tô indo lá fazer isso, porque, né, é isso, você tem que entender como tá funcionando o mercado. E é isso, sabe? E é esses caminhos que você precisa entender, né? O que preço que você vai pagar. Será que vale a pena? Tudo, né, na rede social, para você monetizar o seu trabalho. Tem pessoas que vão fazer jogo de tigrinho, vão fazer, e não tô num lugar igual o Rafael falou, de ficar julgando que a gente não sabe. E eu não concordo, eu não acho legal. Mas eu, Ellen, não faço. Eu não vou oferecer algo que eu não use, eu não vou oferecer nada que vai prejudicar a vida de alguém, né? E é isso, você vai pagar um preço por isso, de você ser honesta com as pessoas que te seguem, né? Entender como funciona a plataforma. Tem coisa que não dá pra fazer, você sendo um criador de conteúdo preto, não dá pra fazer.
Entendeu? Não tem como. Não, mas não dá pra fazer. Se você quiser construir algo sólido, duradouro, não vai dar pra fazer, né? E ficar atento a tudo que tá acontecendo. Porque você vai ser cancelado na primeira oportunidade derrapada, né, Ellen? Como você bem Sim, falou. Então você tem que ficar bem esperto. sim, é isso mesmo. Essa questão de você entender o que você quer construir, sabe? O que você quer Sim. fazer. Então, a gente não tem muita oportunidade ou nenhuma para errar, se você é um criador de conteúdo preto, tá? E pra você, Rafa? A plataformização, nossa, esse termo é muito, muito bom. Essa plataformização é basicamente o que eu estava falando no começo do nosso papo. Quando a gente não tem mais cadeiras no CLT ou as pessoas não aceitam mais passar por todo o abuso que elas passavam no CLT e no mercado formal e começa a buscar essa emancipação, a primeira coisa que ela faz é ir pro iFood, é ir pro Uber, é ir ali para essas plataformas de freelancer com essa promessa das próprias plataformas de você ser o seu próprio chefe, de você fazer seu próprio horário. Assim como ser criador de conteúdo preto e criador de conteúdo preto é difícil, já é difícil você ter que lidar com todas essas coisas, a gente também tem esse lugar das pessoas que, enfim, estão vivendo a partir dessas plataformizações, trabalhando às vezes 24 horas sem dormir, porque elas entenderam que a partir do que elas trabalharem, elas vão ganhar. E que elas não entenderam ainda que o valor que elas estão sendo pagas é um valor muito abaixo do que o justo, sabe? Sem os direitos delas. Então, eu sinto que essa autonomia, tanto da criação do conteúdo quanto da plataformização, porque a gente também, a criação de conteúdo tá lá. No Instagram, cada mês que passa é uma coisa nova que você tem que criar. Em vez de ser 2, 3, 4 conteúdos por semana, agora são 10 conteúdos por semana e 15, e essa métrica vai aumentando. E aí, se você comenta qualquer coisa, se você comenta a palavra negro, às vezes o Instagram te dá shadow ban. Se você comenta a palavra preto, te dá shadow ban e a sua conta vai ficando cada vez menos acessada. E você vai construindo cada vez mais conteúdo. Às vezes tem que trabalhar da mesma forma, com a mesma lógica, surtando com a cidade a mil, porque você está se plataformizando. Então, eu vou falar o que eu ouvi quando eu comecei a fazer música. Tenha 2 empregos, sabe? Pague os custos da sua influência com o seu emprego formal. Então, vai lá, vai fazer a sua entrega. Você quer criar conteúdo, então você vai tirar um tempo, vai fazer seu planejamento da semana, do mês, do ano, do semestre, do trimestre, e você vai pagar sua influência até que ela se pague, até que ela consiga, enfim, te bancar a vida. Então, foi isso que me falaram e ainda bem que eu segui esse conselho, porque senão eu poderia não estar aqui hoje, eu poderia não estar continuando meus estudos, não ter tido oportunidades para ser para além do que eu imaginava que eu poderia ser. E às vezes é sobre isso, a gente mira na criação de conteúdo e a gente descobre que é um super produtor audiovisual, uma super produtora, uma super figurinista, uma super editora de vídeos. Então, é isso, é você viver o processo e sem se esquecer da realidade do que você precisa fazer, mas também se planejando, se organizando para que tudo seja feito da melhor forma e você não se perca, como ele bem trouxe pra gente. Gente, obrigada. Eu queria ficar mais horas e horas conversando com vocês. Já deixo o convite prévio para participar de outros conteúdos e acompanhar as coisas que o Da Cor faz. Tenho certeza que a nossa audiência vai estar repetindo e ouvindo as dicas de vocês. E eu queria que vocês compartilhassem os arrobas. Eu sei, né? A Ellen falou que ela está em vários canais ali, então se vocês quiserem acompanhar onde pode seguir, onde pode acompanhar os trabalhos de vocês, comece com a Ellen, fecha com o Rafa, e aí a gente vai fechando o nosso episódio. Se vocês quiserem deixar também essas mensagens finais para os nossos ouvintes. Então, o meu é atleta de peso. Procurar ou Ellen Valias ou atleta de peso, vai achar em qualquer rede social. E não, eu queria agradecer, obrigado, viu? Gostei bastante de trocar essa ideia.
da gente se fortalecer, que é muito importante esses espaços, né? Que a gente é um podcast, mas a gente teve a oportunidade de se fortalecer, aprender e trocar junto aqui. E é isso, e falar que representatividade é muito importante, né? Porque ela salva vidas. Então, se você consegue se ver, você consegue criar um caminho para existir, sabe? E é isso, obrigado mesmo, viu, gente? A gente também queria agradecer muito, dizer que eu tô feliz por esse convite e eu topo participar demais. E os canais. Eu convido todo mundo a ir no YouTube, no canal Ubuntu, por Rafael, para ver minhas poesias, para ir no Spotify, jogar Rafael Abacateiro, para ouvir as músicas. E não deixar de seguir o Instituto Condzilla, se quiser fazer os cursos de criação de conteúdo. A gente tá lá com o link na bio para você já entrar na plataforma e sair muito, muito mais avançado do que chegou. Então, esse é o convite que eu faço e o agradecimento. Valeu. E nós aqui também saímos super inspirados, né? Porque no final do dia, a Gabi, eu e todo o time aqui do Da Cor também somos criadores de conteúdo, né? Também estamos aqui nessa vida de criar conteúdo para a internet e a gente também sabe que também precisa colocar a cara para que esse conteúdo, inclusive o próprio episódio, chegue a mais gente. Então já fica aí também um super convite para quem estiver ouvindo, para enviar para os amigos, para as amigas, para compartilhar, para que todo mundo venha fortalecer essa conversa, que acho que ela só ganha de fato com mais gente. Ótima forma de começar o ano, né, Gabi? E esse episódio fica por aqui, mas no próximo mês a gente tá de volta. Os episódios saem toda quinta-feira, a última quinta-feira do mês. E se você chegou por aqui agora, seja muito bem-vinda, bem-vindo e bem-vinde. E fica o convite para você conhecer os outros episódios no seu tocador de podcasts favoritos. O Da Cor tá no Spotify, no Amazon Music, na Apple Podcast e também no YouTube. É só pesquisar lá por Da Cor, ou Instituto Da Cor, ou como o próprio nome aqui do episódio e do podcast, A Voz da Cor. E não esqueçam de seguir o próprio @Instituto_da Cor no Instagram e nas redes também aqui dos nossos convidados, para não perder nenhum lançamento dos próximos episódios e novidades do Da Cor. Que nesse ano de 2026 vai trazer muitas novidades, viu? Não tenham nem dúvidas e a gente espera vocês aqui na próxima. Muito obrigado pela audiência e participação. A gente se encontra no próximo episódio. E o roteiro, ele foi feito pelo Thales e por mim, com o apoio da Juliana Ribeiro. A produção é da Ana Luísa França e do Jefferson Pereira. Até a próxima!